Será que os sinais do fim dos tempos já estão acontecendo e não estamos percebendo? Guerras, desastres naturais, crises globais e perda de valores. Tudo isso parece muito familiar, mas também foi profetizado na Bíblia. Neste vídeo, vamos analisar os principais sinais que indicam o fim dos tempos, entender o que a Bíblia realmente diz e como essas profecias impactam o nosso mundo hoje. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com as respostas e enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Para entender os sinais do fim dos tempos, precisamos olhar para a Bíblia, a principal fonte que descreve esses acontecimentos. Desde o Antigo Testamento, com os profetas Daniel e Isaías, até as palavras de Jesus em Mateus 24 e as visões do Apocalipse, encontramos mensagens claras sobre os últimos dias. Esses sinais não são eventos isolados. Eles se conectam como partes de um grande quebra-cabeça profético, mostrando que o tempo está avançando e apontando para um evento glorioso, a volta de Cristo e o cumprimento do plano de Deus. Jesus nos alertou em Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras sempre existiram, mas hoje elas estão mais intensas e frequentes do que nunca. Conflitos entre superpotências, guerras civis que devastam nações inteiras e as crescentes tensões no Oriente Médio, uma região-chave nas profecias, nos colocam em um cenário de instabilidade global. Além dos conflitos físicos, vivemos também rumores de guerra invisíveis. Guerras econômicas que desestabilizam países, conflitos tecnológicos que ameaçam a segurança global, guerras ideológicas que dividem sociedades e alimentam o medo e a desconfiança. Essas batalhas vão além dos campos de batalha. Elas afetam a política, a economia e até mesmo a cultura, criando um clima de medo constante e nos lembrando das palavras de Jesus. O mundo estará em alerta vermelho, mas ainda não será o fim. Crises econômicas, desigualdade social e má distribuição de recursos fazem da fome uma realidade constante. Além disso, desastres naturais têm aumentado em frequência e intensidade. Terremotos e tsunamis devastadores, furacões e inundações cada vez mais violentos. Incêndios florestais que destroem vastas regiões. Estudos mostram que o número desses eventos dobrou nas últimas décadas, confirmando o cenário descrito na Bíblia. E não podemos esquecer das doenças e pandemias. Como vimos recentemente, um vírus foi capaz de paralisar o mundo e expor a fragilidade humana diante de crises globais. Esses acontecimentos são mais do que tragédias isoladas. Jesus os chamou de princípio das dores. Mateus 24:8. Sinais iniciais de algo muito maior que ainda está por vir. É um alerta para estarmos atentos e preparados. Em Mateus 24:9, Jesus nos alertou. Então vocês serão entregues para serem perseguidos e mortos e odiados por todas as nações por minha causa. A perseguição aos cristãos, que antes parecia distante, hoje é uma realidade global. Em países fechados, seguidores de Cristo enfrentam prisão, tortura e até a morte apenas por professarem sua fé. Nas nações livres, a perseguição é mais sutil, mas não menos real. Princípios bíblicos são rejeitados. Cristãos são ridicularizados, marginalizados e acusados de intolerância. A cultura busca silenciar a fé, especialmente nos espaços públicos. Essa perseguição, que cresce de forma silenciosa e muitas vezes disfarçada, é um sinal claro do cumprimento das profecias. Ela nos desafia a permanecer firmes na fé, mesmo diante de um mundo que se afasta cada vez mais dos valores de Cristo. Além dos sinais visíveis, como guerras e desastres naturais, a Bíblia alerta sobre transformações espirituais e sociais que marcam os últimos dias. Esses sinais atingem o coração das pessoas, influenciam a cultura e moldam a sociedade de maneira preocupante. O aumento da iniquidade e do amor frio. Jesus declarou em Mateus 24:12:
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos tempos onde valores morais estão sendo rejeitados ou relativizados. O que era claramente certo ou errado agora é distorcido e normalizado. A violência, a corrupção e a imoralidade estão em alta, amplificadas pela mídia e pelas redes sociais. A compaixão tem dado lugar ao egoísmo e à indiferença. Relações se desintegram, famílias se desestruturam e o amor ao próximo se esfria cada vez mais. Esse esfriamento do amor não é apenas um problema social, mas um sinal profético, como Jesus avisou. A proliferação de falsos profetas e falsas doutrinas. Jesus também alertou em Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nos dias de hoje, vemos isso acontecendo. Falsos mestres prometem prosperidade e bênçãos rápidas, mas desviam as pessoas da verdade do Evangelho. Doutrinas distorcidas se multiplicam, criando falsos ensinos que não resistem à luz da palavra de Deus. Muitos são enganados por líderes preocupados mais com status e dinheiro do que com a verdade espiritual. O apóstolo Paulo nos alertou sobre isso em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esses sinais espirituais e sociais mostram que estamos em um tempo de crise espiritual, onde discernir a verdade se tornou mais importante do que nunca. Precisamos estar firmes na palavra de Deus para não sermos enganados. Em meio a tantos sinais preocupantes, há uma promessa esperançosa registrada em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O avanço da tecnologia e das comunicações tornou possível algo que, há séculos, parecia impossível. O evangelho está alcançando todas as nações. Missionários dedicados estão chegando aos lugares mais remotos do planeta, levando a mensagem de Cristo. Através de redes sociais, transmissões ao vivo e aplicativos, a palavra de Deus atravessa fronteiras e barreiras culturais. Hoje, pessoas de diferentes línguas e culturas estão ouvindo sobre o amor e a graça de Cristo, muitas delas entregando suas vidas a Ele. Este sinal é um convite à esperança. A obra de Deus está avançando e a mensagem do Evangelho está se cumprindo exatamente como Jesus profetizou. Ao mesmo tempo, é também um alerta. A pregação a todas as nações nos lembra que o fim se aproxima e que precisamos estar preparados para o retorno de Cristo. Depois de todos os sinais físicos, espirituais e sociais que analisamos, a Bíblia aponta para o evento mais esperado, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Jesus nos deixou um aviso em Mateus 24:27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como será o retorno de Jesus? Visível e glorioso. O retorno de Cristo será um evento que toda a humanidade verá. Não será algo discreto ou oculto. Apocalipse 1:7 declara: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Acompanhado de sinais celestiais, Jesus descreveu perturbações nos céus que antecederão sua vinda. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24:29-30. Os escolhidos serão reunidos. No momento de seu retorno, os que estiverem preparados serão reunidos pelos anjos. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos. Mateus 24:31. O retorno de Cristo será um marco glorioso na história da humanidade. Um evento de redenção para os fiéis e de julgamento para os que rejeitaram a sua mensagem. No entanto, Jesus também nos alertou sobre a necessidade de vigilância. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá. Por isso, precisamos estar preparados, mantendo nossa fé firme e nossas vidas alinhadas com a vontade de Deus. Jesus não nos deixou apenas alertas sobre o fim dos tempos, mas também instruções claras sobre como devemos nos preparar para o seu retorno. 1. Vigilância e sobriedade. Jesus nos adverte em Mateus 25:13.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Precisamos estar atentos aos acontecimentos ao nosso redor, mas, acima de tudo, vigilantes em nossa vida espiritual. O mundo está cheio de distrações que nos afastam de Deus. Por isso, devemos viver em santidade, alinhando nossos corações à vontade do Pai. 2. Manter a fé viva. Em tempos difíceis, o apóstolo Paulo nos encoraja. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Devemos perseverar, mesmo diante de tribulações, perseguições e desafios. A fé em Cristo precisa ser o nosso alicerce, nos fortalecendo e nos mantendo firmes até o fim. 3. Pregar o Evangelho. Jesus ligou a sua volta à proclamação do Evangelho, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Mateus 24:14. Cada um de nós tem um papel ativo nesse cumprimento. Compartilhe a mensagem de Cristo com seus familiares, amigos e todos ao seu redor. Viva de forma que sua vida seja um testemunho de fé, esperança e amor. A volta de Jesus não deve nos causar medo, mas nos inspirar a viver com propósito. Precisamos estar preparados, firmes na fé e atentos ao chamado que Deus nos deixou. Vigiar, perseverar, proclamar o Evangelho. Lembre-se, a qualquer momento, o Rei dos Reis pode voltar. E a pergunta que devemos nos fazer é: se Jesus voltasse hoje, estaríamos prontos? Chegamos ao fim desta jornada, pelos sinais e profecias do fim dos tempos, mas a reflexão está apenas começando. A Bíblia nos alerta que os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, fomes, desastres naturais, o aumento da iniquidade e o avanço do Evangelho em todo o mundo. Tudo isso aponta para um evento glorioso e inevitável: a volta de Jesus Cristo. Como devemos responder a isso? Esteja preparado. O retorno de Cristo será inesperado. Precisamos vigiar, manter nossa fé firme e viver de maneira que agrade a Deus. Compartilhe o Evangelho. A nossa missão é clara: proclamar as boas novas da salvação, levando esperança a todos que ainda não conhecem a mensagem de Cristo. Tenha esperança. O fim dos tempos não deve gerar medo, mas alegria e esperança. É a promessa de um futuro sem dor, lágrimas ou sofrimento. E Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Apocalipse 21:4. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama e leve esperança para um mundo que tanto precisa.